Comece bem a semana. O texto de hoje é o Salmo de número 22, versículo 28, que diz assim: porque o reino é do Senhor, é Ele quem governa as nações. Eu ainda quero insistir nessa ênfase de um Deus que governa sobre todas as coisas. E quando o salmista lança aqui essa fala, ele realça o fato de que o reino do Senhor não encontra fronteiras. O reino do Senhor governa as nações da terra. E aí eu faço um link aqui com a oração que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6, em que ele vai dizer: venha o teu reino. E outros episódios no ministério do Senhor Jesus, quando ele vai dizer, e os evangelistas vão registrar, porque o reino de Deus está entre vocês. A ideia de um Deus que governa todas as coisas deveria nos tranquilizar o coração. Eu entendo de que a verdade de que Deus está governando providencialmente sobre todas as coisas deveria, por exemplo, nos ensinar a lidar com a nossa ansiedade. Recentemente falei à igreja sobre a ansiedade. Dentre muitas coisas, eu comentei de que a ansiedade ela é pecado por duas razões. Primeiro, porque a ansiedade é falta de confiança em Deus. Quando você se torna ansioso, você está, de certo modo, desconhecendo ou abrindo mão de um veredito de Deus a seu respeito. Eu disse, por exemplo, nesse estudo, citando, por exemplo, Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, que se o Pai Celeste, Ele é nosso Pai, Ele não é Pai das aves, Ele não é Pai dos lírios, que o texto diz, o Pai de vocês. Se temos um Pai como Deus, que cuida também das aves e também dos lírios, como não cuidará ainda mais de nós e das nossas necessidades? Eu disse também que a ansiedade é pecado porque significa recusar a providência de Deus em nossas vidas. Se você crê que a vontade providencial de Deus está operando, controlando todos os eventos e circunstâncias, todas elas culminando para o nosso bem, e se você acredita que aquilo que Paulo falou é verdade, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, está lá em Romanos no capítulo 8, se você acredita nisso, então a pergunta que não quer calar é: então por que você se preocupa? Então por que você se degladia dentro de você mesmo, né? Incomodando-se, de certo modo insistindo em fazer com que o seu coração seja uma arena de lutas. Charles Spurgeon disse que a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas. As tristezas do amanhã você vai continuar sentindo, com ou sem ansiedade. Ele diz que a ansiedade, pelo contrário, esvazia a sua força do hoje. E muita gente tem estado realmente distraído, enfraquecido, estraçalhado, esmigalhado. Se você não sabia, por exemplo, a palavra depressão tem uma raiz no grego que significa justamente estrangulamento. É isso mesmo, aquela sensação de falta de ar, aquela sensação de desassossego. Então, se segundo o texto que eu li no início, lá no Salmo 22, versículo 28, o Senhor governa as nações da terra, não há, como diria a Abraham Kuyper, não há nenhuma parte do universo em que o Senhor não possa dizer: é meu, está no meu controle, está debaixo do meu governo.
Por isso que é muito importante você abrir o seu coração para que o Senhor lhe eleve a um novo patamar de confiança. Não se trata de fingir que as coisas ruins não estão acontecendo ou fazer vista grossa para circunstâncias e situações que te levam ao sofrimento. Mas significa você confiar mais, descansar mais. E se o Senhor cuida e governa de todas as nações da terra, aquilo que está acontecendo no Oriente Médio está debaixo da vontade providencial de Deus. Aquilo que acontece na Ucrânia está debaixo da vontade providencial de Deus. Aquilo que acontece no seu estado, na sua cidade, está debaixo da vontade providencial de Deus. Aquilo que acontece com a sua vida particular e com a sua família está debaixo da vontade providencial de Deus. Em isso sendo verdade, como eu creio que é, cabe a você descansar. Cabe a você entender de que as coisas realmente não estão fora do controle. Isso me faz lembrar uma fala de Martinho Lutero, num sermão seu em Mateus capítulo 6, em que ele imagina uma situação de um passarinho conversando com o outro, enquanto os homens estão correndo de um lado, correndo do outro, correndo do lado, correndo do outro. E aí então um deles chega para o seu companheiro passarinho e diz assim: vem cá, por que essas pessoas correm tanto? Por que essas pessoas se angustiam tanto? E aí esse outro respondeu o seguinte: deve ser porque eles não têm um Deus que cuida deles como cuida da gente. Se você parar para pensar que todas as coisas cooperam para o bem, se você parar para pensar de que o reino de Deus está entre nós, se você parar para pensar de que a oração vem o teu reino, significa que eu esteja debaixo desse governo, que eu esteja debaixo desse governo de cuidado, porque o reino de Deus é um reino de cuidado, o reino de Deus é um reino de providência, o reino de Deus é um reino de cura, o reino de Deus é um reino de intervenção milagrosa, é um reino que evoca um Deus que é presente na história, que não está passivo assistindo as coisas acontecerem, mas Ele faz. Ele faz porque Ele é, e Ele é porque Ele faz. Que essa semana você tenha experiências de desfrutar desse cuidado providencial de Deus e que você reconheça que o fato dele ser reino, do reino dele alcançar e governar todas as nações da terra, faz de você um privilegiado, porque Deus tem olhos fixos em você, meu queridão e minha queridona. Comece bem a semana com Jesus.